Eleições 2022 é na 93 FM. Cleiton Santos. 7 horas mais 35 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, jornalismo com conteúdo e credibilidade, onde o café não é requentado. Nós estamos com a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Sergipe e hoje é a vez do senador e candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, bom dia, seja bem-vindo à FM Itabaiana. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes da FM Cleiton e todos os ouvintes da FM Itabaiana. É que vocês deram um café que é feito no fogo e já queimou a minha língua, viu? Muito obrigado pelo convite. Candidato, como temos feito com todos os nossos entrevistados, a gente tem buscado trazer temas de relevância à sociedade sergipana. Para iniciar a nossa entrevista, que tem uma paralisação a partir das 8 horas para o bloco comercial, o nosso primeiro tema é segurança pública. Rogério Carvalho conhece bem dessa área, senador da República. Qual o plano de governo de Rogério Carvalho para melhorias na segurança pública desse Estado, para tentar atender os anseios também da polícia do nosso Estado, enfim, para todas as áreas de segurança pública? Bom, o Marcelo Deda foi o governador que mudou os policiais civis e militares de classe social, não foi só melhoria salarial. Pessoas que eram pobres passaram a ser de classe média pelo aumento relevante que ele deu às corporações, mudando a vida dos policiais. Além disso, a nossa experiência de governo com Marcelo Deda reequipou a polícia, criou centros integrados de polícia. Então, a gente tem, primeiro, que resgatar a valorização dos profissionais, quer dizer, dos agentes policiais, tanto civis quanto militares. Nós temos que organizar regionalmente a ação integrada dessa polícia, mas, acima de tudo, investir em inteligência, né? Nós precisamos saber onde ocorre o evento, o delito, que tipo de delito ocorre, para que a gente possa ter um planejamento e distribuir a polícia de forma ostensiva, presencial, para poder inibir a ação delituosa e melhorar a investigação no sentido de saber quem praticou tais delitos, para que a gente possa dar respostas à sociedade e criar uma sociedade mais segura. Mas é claro que a gente está vivendo um tempo de uma política de segurança pública muito reativa, ou seja, você reage à ação do bandido, você não se antecipa à ação do bandido, nem quando é uma ação isolada, individual, nem quando ainda tem uma ação preventiva ou desbaratamento de atuação enquanto se trata de crime organizado. Quando as ações são individuais, isso está muito desprezado e é o grosso dos eventos e das ocorrências que acabam ceifando vidas e causando prejuízos à maioria da população. Rogério Carvalho, se eleito for pela população sergipana, como será o diálogo seu com a polícia, por exemplo? Tivemos aí o movimento Polícia Unida mostrando uma insatisfação muito grande, uma luta com o governo do Estado para conseguir o adicional de periculosidade. Como será o governo, o eventual governo, caso seja eleito pela população sergipana, para o tratamento com a polícia? Olha, como eu disse, nos governos do PT, nós tivemos a melhor política de recomposição salarial, que não foi só uma recomposição salarial, foi suficiente para mudar as pessoas de classe social. As pessoas que andavam e brigavam por passe livre no ônibus passaram a andar de carro. Você vê o quanto houve de valorização dos policiais. Então, o nosso diálogo, inclusive, eu disse isso publicamente numa reunião com a Polícia Unida, que a partir do 45º dia, que é quando eu já vou ter uma noção exata do que eu vou encontrar no governo do Estado, a reunião já está marcada para a gente começar a discutir como resolver e como tratar do tema periculosidade. Tenho um compromisso de resolver essa questão.
Candidato, o senhor foi secretário de saúde e é outra área muito importante que nós recebemos uma demanda muito grande por parte da população sergipana aqui no programa de jornalismo, que é a situação da falta de atendimento de qualidade nas unidades, né, hospitalares aqui em Sergipe, os hospitais regionais, né, que não têm leitos de UTI, que não têm uma boa assistência, né, e superlotando o nosso hospital de urgência, que é o USE. É o que pretende fazer, caso seja eleito governador de Sergipe, na saúde pública desse estado. Olhe, se você analisar bem, a saúde pública em Sergipe é antes e depois do período que eu fui secretário. O Hospital de Itabaiana era um hospital de baixíssima resolutividade. Quem iniciou a reforma, quem projetou esse Hospital de Itabaiana com terapia intensiva e com tudo que ele tem hoje, foi feito por mim, na época que Marcelo Deda era o governador. O de Glória, o de Propriar, o de Socorro, o de Lagarto, o de Estância, o de Buquinho, o de Simão Dias, o de Porto da Folha, o de Poço Redondo, o de Tobias Barreto, o de Neópolis, todos esses hospitais foram pensados a partir de um projeto padrão que foi o do Hospital do Lagarto, que permitiu a criação do curso de medicina e de outros cursos da área da saúde lá em Lagarto. Então, a ideia agora é a gente retomar o que foi parado. Depois que nós saímos, tanto a fundação se desvirtuou, que a responsabilidade até hoje não foi apurada porque esse desvirtuamento do funcionamento da fundação precisava ser apurado, gostaria muito que fosse apurado, e os hospitais tiveram suas obras, alguns paralisados, outros demoraram a concluir. Por exemplo, Glória até hoje não terminou, Glória até hoje não tem terapia intensiva, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa resolver. O Hospital do Socorro e o Hospital de Propriedade eram hospital menores, em áreas difíceis, a gente não conseguiu fazer unidade de terapia intensiva naquele momento, mas em Socorro, a minha ideia é a construção de um novo hospital regional, com leitos de UTI, e Propriar fazer uma ampliação para implantar leitos de terapia intensiva. Mas não basta só o leito de terapia intensiva nesses hospitais. Implantar em Glória, Socorro e Propriar. Tem que criar os centros diagnósticos terapêuticos acoplados. O que seriam esses centros diagnósticos terapêuticos? Você tem que ter ressonância, tomografia, você precisa ter hemodiálise, hemodinâmica, que são recursos diagnósticos e terapêuticos que são resolutivos e que impedem ou que diminuem a necessidade de transferência da população ou dos doentes, dos pacientes, para o Hospital de Urgência de Sergipe para fazer diagnose ou para fazer algum tipo de tratamento específico. Isso pode ser feito no interior, porque as tecnologias nessas áreas hoje elas estão acessíveis e é possível a gente montar esses centros diagnósticos, além de ter especialistas, telemedicina. Então, a gente pretende implantar nos 6 hospitais regionais, mais no de Capela, que nós devemos construir, porque foi fechada a maternidade, nunca concluíram a reforma e fecharam, vamos construir o hospital regional lá naquela área, e com isso a gente desafoga o uso. Apesar da gente ter feito todos os hospitais regionais e não ter tido investimento nesses últimos 12 anos, e o USE também nos últimos 12 anos não ter tido investimento novo, todo o investimento foi feito no período com Deda, que eu era secretário. Se não fosse esses hospitais, durante a Covid, a gente teria vivido uma lástima ainda maior na saúde pública do estado de Sergipe. Além disso, vamos dar uma incrementada no SAMU, diminuir o tempo de resposta do SAMU, que também fomos nós que criamos, o SAMU estadual e o SAMU municipal de Aracaju. Precisamos retomar o programa das clínicas de saúde da família, que foi um programa importantíssimo, porque a gente dotou todas as cidades do estado de Sergipe de um equipamento de atendimento, de atenção à saúde da família de qualidade. Então, a gente precisa, em algumas cidades, ampliar o número para poder garantir um atendimento de qualidade a toda a população e introduzir as salas de reabilitação. Depois da Covid, a reabilitação ela passou a ser algo essencial e todas as clínicas precisam receber uma sala de reabilitação
de fisioterapia, reabilitação, para que a gente possa evitar o transporte e o deslocamento das pessoas para fazer determinados tipos de reabilitação que podem ser feitos com equipamentos simples porque não tem máquina envolvida, mas altamente eficaz do ponto de vista terapêutico. Candidato, como o senhor avalia o enfrentamento à Covid durante esse momento de pandemia que tivemos aí em todo o mundo, por parte do governo do estado de Sergipe? Qual a avaliação que o senhor faz sobre o enfrentamento aqui em Sergipe? Olha, eu acho que os governadores do Nordeste tiveram um desempenho melhor do que o presidente Bolsonaro. Óbvio que o Bolsonaro foi uma tragédia do ponto de vista do enfrentamento da Covid, porque nós tínhamos um vírus desconhecido, mas que a gente sabia que matava pelo menos 2% das pessoas e altamente transmissível. Então, todo mundo estava suscetível, ninguém tinha nenhum tipo de imunidade a esse vírus. Então, se num estado ou num país você tem 120, 200 milhões de pessoas, né? Esses 210 milhões de pessoas, 2% disso equivale a 4 milhões de pessoas. Se 4 milhões e 4 milhões e 200 mil habitantes, 4 milhões e 400 mil habitantes. Se deixasse como queria Bolsonaro, a gente podia ter tido aí uma mortalidade acima dos 3 milhões de brasileiros, não fosse a ação dos governos estaduais, do Congresso Nacional, do STF, da Justiça, da sociedade como um todo, que incorporou no Brasil as regras universais de afastamento, de isolamento social. Se essas medidas não tivessem sido adotadas, até saber como tratar os doentes, até se preparar para tratar esses doentes, porque você precisaria de leitos de terapia intensiva, não tinha leito de terapia intensiva, não tinha equipamento, não tinha insumos para tratar e ninguém sabia tratar os doentes de Covid. Então, foi uma ação muito irresponsável por parte do governo federal. Acho que em Sergipe, o dinheiro que veio para compensar a diminuição da atividade econômica foi pouco investido no setor que deveria receber esse recurso, que são os setores de micro e pequenos empresários, que deveriam ter tido uma ajuda maior por parte do governo para evitar a quebradeira, a falência de vários serviços. Mas, no geral, eu diria que a CPI que eu integrei, ele teve um papel importante no sentido de garantir que nós tivéssemos essas medidas respeitadas, de isolamento, de afastamento social, que Bolsonaro estimulava que as pessoas se contaminassem. Mudamos a ideia de que deveria todo mundo se contaminar para poder ter imunidade adquirida naturalmente, que era a ideia do Bolsonaro, e forçamos a compra de vacinas. Essas vacinas poderiam ter chegado no Brasil em janeiro de 2021, mais de 100 milhões de doses. O presidente negligenciou e essas vacinas, esses mais de 100 milhões de doses, só chegaram a partir de maio, junho, julho, agosto, setembro de 2021, quando a gente já tinha atingido um patamar de mais de 4 mil mortes diárias pela Covid. Então, nós poderíamos ter evitado a morte de 300, 350 mil brasileiros se a condução do combate à Covid tivesse sido mais responsável, mais humana, mais respeitosa com o povo brasileiro por parte do governo federal. E em Sergipe, eu diria que o recurso poderia ter sido melhor aplicado para diminuir o sofrimento dos micro e pequenos empresários que não receberam crédito, não receberam a ajuda que deveria ter recebido por parte do governo para evitar o fechamento de negócios e de postos de trabalho. Porque o negócio, quando você fecha para retomar, é muito mais difícil
do que se você está mantendo ele mesmo com um pouquinho. Você vai mantendo, retoma, você começa a atividade novamente. Se fecha, você dificilmente tem condição de reabrir um pequeno negócio e aí o problema é muito mais grave. Por isso que a gente vive hoje a 4ª posição de desemprego no Brasil, certo? 169 mil sergipanos desempregados. Candidato, no que se relaciona à questão do Hospital do Câncer, é algo que ajudaria muito a salvar vidas, né? Inclusive tivemos um governador do estado em exercício, o saudoso Marcelo Deda, que perdeu a vida, perdeu a luta para um câncer. E a gente vê um hospital que há anos, né, foi prometido à população sergipana, dinheiro jogado em uma terraplanagem. Agora, às vésperas da eleição, falaram novamente no retorno às obras. Nós temos o Hospital do Câncer, né, o Hospital do Amor, melhor dizendo, sendo construído em Lagarto, com toda a celeridade possível, e nós não temos esse tratamento adequado ainda aqui em Sergipe. Olha, eu tenho inclusive há uma discussão sobre A gente retorna daqui a pouco com a segunda parte da entrevista. O que quero que pode essa língua? Nossa língua. O que quero que pode essa língua? Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham o Jornal da Manhã. Pensamento e mudança. Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos e percebemos ao nosso redor foi elaborado na nossa mente, que produz incessantemente pensamentos. É através do nosso pensamento que criamos e desenhamos permanentemente a nossa realidade. Daí a grande necessidade de cuidarmos e escolhermos criteriosamente nossos pensamentos como alguém que escolhe frutos maduros numa banca de feira.
Toda mudança começa com a elaboração e direcionamento dos nossos pensamentos. Eles são os instrumentos de construção e definição de tudo o que vamos tecendo à nossa frente. Por isso, já dizia um grande mestre do Oriente: quando pensamos, criamos a realidade. Quando sentimos, atraímos tudo para nós. E quando acreditamos, fazemos tudo acontecer. Cuidemos com carinho dos nossos pensamentos. Este é o quadro Língua Portuguesa para o Jornal da Manhã. O que quero que pode essa língua? Nossa língua. O que quero que pode essa língua? A sua rádio. FM Itabaiana, sintonizada em você. Açaí Atacadista. No atacado e no varejo, aqui economizar faz bem. Informa a hora certa. 7h55. No açaí, o melhor negócio é sempre economizar, porque economizar faz bem. Então, corre pra lá e economize com os melhores preços do açaí. Economize com nossa variedade de produtos e com a facilidade de pagamento que o açaí oferece pra você. No açaí você encontra os melhores preços no atacado e no varejo, com tudo pra economizar na sua casa e no seu comércio. Viu só? Aqui economizar faz bem. Vem pro açaí. Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio. Açaí. Aproveite as ofertas do supermercado Messias Peixoto. Tá tudo barato demais. Tudo o que você precisa encontra mais barato no supermercado Messias Peixoto. Alimentos, bebidas, louças, plásticos, alumínio, tudo, mas tudo mesmo, bem baratinho e fácil de pagar. Aceitamos todos os cartões. Lugar de comprar barato é no supermercado Messias Peixoto. New Car. Compra, vende, troca e financia veículos novos e usados. Do popular ao veículo de luxo. E na New Car, ao indicar um amigo para compra ou venda, você ganha R$500. Aceitando todas as cartas de crédito. Avenida Manuel Francisco Teles, 430 Itabaiana. Filial BR 235, quilômetro 52. Fone 999885599. New Car tem a melhor taxa de juros do mercado. Atenção, muita atenção. Você que sofre com azia, má digestão, gordura no fígado, pedra nos rins, pressão alta e diabetes. Ouça esses depoimentos reais. Eu tomei o Acabe e meu marido também, e a gente se deu muito bem. Até a dor da minha junta melhorou. A minha mãe, ela usa, ela tem pressão alta e diabetes. Quero agradecer muito pelo chá Acabe. Ele foi um santo remédio na vida do meu marido. Chá Acabe, para qualquer mal, acabe. A Serrana Tintas é completa, é companheira. A autoridade máxima quando o assunto é qualidade e preço baixo. Toda a linha de tintas, além de acessórios, texturas, impermeabilizantes, sprays e muito mais. Na Serrana você encontra tudo com preço de irmão. São 49 anos pintando lindas histórias e oferecendo soluções ideais para cada tipo de pintura. Faça bem feito, faça com a gente. Serrana Tintas, Itabaiana, de cor e alma. 79-3431-2525. O melhor para o seu carro está na Tire Solis, um grande centro automotivo Goodyear que há 70 anos oferece comodidade e segurança para você e sua família. Aqui você encontra pneus, serviços de alinhamento, suspensão, freio, troca de óleo, bateria e ainda parcelamos em até 10 vezes. Tire Solis, sua revenda oficial Goodyear em Sergipe e Bahia. Em Itabaiana, na BR 235, quilômetro 51, bairro Marianga. Telefone 3226-5000. Juntos salvamos vidas. Tropeços, vista embaçada, tudo isso pode ser catarata. Você sabia? O CELS é o único centro de especialidades oftalmológicas da região. Há 6 anos, o CELS é referência em exame de vista, com mais de 5.000 pacientes satisfeitos. Agende sua avaliação pelo 998559998. Calçadão Dr. Ayrton Teles, 131, Itabaiana. Diretor técnico, Dr. Gustavo Moura, CRM 4517. Óticas Prime, sempre preparada para receber os seus clientes com conforto e qualidade. Temos a maior variedade em armações de coleção nova e óculos solar originais com preços que cabem no seu bolso. Acesse o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. @Ótica Prime 01. Temos consultoras preparadas para o seu atendimento, proporcionando a melhor experiência na realização do exame de vista com o oftalmologista da sua preferência. Em Itabaiana, na Rua São Paulo, número 153. E em Nossa Senhora da Glória, na Rua Monte Alegre, 19 Centro.
Quando você se exercita, seus batimentos cardíacos são elevados, seus pulmões se expandem ao máximo e diversos hormônios são liberados. O profissional de educação física possui anos de estudo para conhecer cada movimento do seu corpo. Por isso, cuidado! Exercício físico seguro é com profissional registrado. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Homenagem do Conselho Regional de Educação Física de Sergipe. Atena Proteção Veicular. Proteja sua moto ou seu carro contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total e danos a terceiros. A Atena Proteção Veicular tem assistência de guincho 24 horas, veículo reserva, rastreador e muito mais. Telefones 998 31 43 21 ou 998 51 43 21. Atena Proteção Veicular. Avenida Dr. Pedro Garcia Moreno, 762, próximo ao Colégio Itabaiana, Sergipe. Aqui o ouvinte tem voz. Aqui o ouvinte tem vez. Ligadinho na 93. Jornal da Manhã. Eleições 2022 é na 93 FM. Cleiton Santos. 8 horas mais 1 minuto, de volta aqui com o Jornal da Manhã da FM Itabaiana 93.1. Jornalismo com conteúdo e credibilidade, onde o café não é requentado. Na série de entrevistas com os candidatos ao governo de Sergipe, hoje estamos recebendo aqui nos estúdios Rogério Carvalho, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Candidato, falando agora também de outra área específica muito importante, que é a educação. Qual é o plano de governo de Rogério Carvalho para melhorar essa situação da educação pública em nosso estado? Ontem eu estive no Sintese. A primeira coisa que nós temos que pensar é na retomada, na discussão e na reconstrução da carreira dos professores. Isso é um problema sério que a gente precisa encarar e resolver. Precisamos também ter escolas com um padrão de qualidade, não só concentrado em algumas escolas chamadas de excelência. Todas as escolas têm que ter um padrão de qualidade semelhante. Então, a minha ideia é que o Ateneu não tem um padrão de qualidade de excelência, uma escola considerada uma escola de primeira linha. Por que as outras escolas do estado de Sergipe, estaduais, não têm o mesmo padrão de qualidade que tem o Ateneu Sergipense? Então, nossa ideia é que a gente possa estender essa qualidade para todas as escolas públicas do estado de Sergipe, porque não é justo os nossos estudantes, principalmente os mais pobres, não terem ensino que lhes permita ter uma condição de competir na vida com quem estuda em escola privada. Isso é tirar o direito das pessoas poderem concorrer em condição de igualdade. Então, para isso, a gente precisa melhorar a qualidade de todas as escolas, não de uma meia dúzia, não de 20, de 30, mas a gente reprogramar, redefinir a quantidade de escolas que o Estado precisa, ter escolas com quadra, com piscina, com anfiteatro, embarcar tecnologia. Todos os alunos precisam ter o seu tablet, o seu material didático embarcado, sistema de gestão escolar informatizado, material didático, como eu falei, rede de internet para poder pesquisar. Tudo isso tem que estar no novo projeto de educação que o Estado vai desenvolver no nosso governo. Por que eu estou falando isso? Porque nós vimos nessa pandemia a distância entre os alunos das escolas públicas e os alunos das escolas privadas. Os alunos das escolas privadas tiveram um atraso, mas não foi tão grande quanto os alunos das escolas públicas, porque as condições objetivas dos alunos de escolas públicas não têm acesso à internet, não tem material didático em plataforma, em tablet, digital.
ou seja, não podia ir para casa. Tinha uma dificuldade enorme das famílias em relação a cuidar e não tinha como fazer essa supervisão à distância, né? Porque você não tinha como interagir com os alunos, porque não tinha um instrumento para interagir com esses alunos, que são muitos alunos, não são 1.000 alunos, são mais de 60 mil alunos. Como é que você faz essa interação se não for com muita tecnologia disponível? Além disso, eu pretendo instituir o passe livre para os estudantes, para dar oportunidade aos estudantes de terem outras atividades além da atividade escolar formal, né? Onde tem sistemas de transportes estruturados, que a gente possa instituir o passe livre, porque a criança pode fazer uma atividade esportiva em algum outro lugar, pode fazer uma atividade artística, música em outro local, e ter essa mobilidade para poder aproveitar bastante essa fase de aprendizagem e melhorar a sua formação e o seu desempenho na vida, o seu desempenho futuro. Candidato, há algum projeto, né, de incentivo para a parte do ensino superior? Por exemplo, a gente percebe que os alunos universitários têm uma grande dificuldade, né, de se locomover do interior para Itabaiana, para a capital do estado, porque o transporte não é ofertado 100% aos universitários. Eles entram com uma parte desse transporte, já tem também as despesas com lanche durante o período que está nas aulas. Então, tem algum plano para que possa ser vista essa situação para o ensino superior? A nossa ideia é que a gente tenha passe livre para estudantes, não só da rede estadual, mas os estudantes, de uma maneira geral, tenham o passe livre e que o Estado possa pagar por isso, né? A ideia é que esses estudantes também sejam contemplados. Porque, veja, você tem um aluno que, com o sistema de cotas, que vem de uma família de classe, que é pobre, certo? E que entrou e teve acesso à universidade, mas não consegue se manter na universidade porque não consegue se deslocar para a universidade, não consegue pagar a passagem de ônibus para ir para a universidade. Então, a gente precisa dar as condições para que a nossa juventude, que acessou a universidade, possa concluir os seus cursos, né, e terem sua formação, que é um sonho das famílias. Mas, além disso, a gente precisa pensar no desenvolvimento do nosso Estado. O Estado está parado economicamente e isso requer um esforço enorme, que eu gostaria muito de tratar deste assunto, da paralisia, da estagnação econômica que Sergipe se encontra. São 63% da população sergipana vivendo com até um salário mínimo. 48% dessa população vive com até R$ 500 mês. Nós temos menos de 10% da população vivendo com mais de 3 salários mínimos, menos de 10%. Então, isso significa que o Estado está empobrecido, que a economia está parada e que a incompetência do governador Belivaldo aumentou o sofrimento, porque a gente só perdeu posição no ranking entre os estados da região Nordeste. Nós tivemos a Petrobras que foi embora, o projeto Carnalita que não avançou, nós temos as fábricas de cimento que foram embora, só tem uma hoje funcionando, a gente está substituindo a pecuária, deixaram fechar os matadouros todos no estado, o que gera desemprego, de 300, 400 pessoas quando você fecha o matadouro, porque é uma cadeia toda inteira, concentrando riqueza na mão de 1 ou 2 empresários. Então, é preciso que a gente reveja essas coisas todas. Você tem o milho substituindo a pecuária, o milho é um operador de máquina que planta, que colhe, que armazena, certo? E é só 4 meses. Depois disso não tem trabalho, porque aquela terra ela vai ficar descoberta. Se não tem água, você não tem como produzir de novo. Então, não tem nenhum programa de agroindústria. Você não tem agroindústria para transformar o milho em
para fazer ração, você não tem um projeto de produzir proteína suína, produzir proteína a partir de frango, certo? Você podia transformar esse milho em proteína e ao invés de vender o milho in natura, vender frango, vender carne suína, com CIF, com todas as condições, com granjas suínas de primeira qualidade, como existe em Santa Catarina, como existe em qualquer lugar do mundo. Isso está à disposição e isso para atender e consociar os pequenos produtores com os grandes produtores que produzem milho. E os pequenos produtores vão produzir a carne, né, a proteína, a carnicicultura, que é a produção de camarão. A gente não tem laboratório para produzir larvas, a gente não tem fábrica de ração para camarão, a gente não processa o nosso camarão, e nós somos o 4º produtor de camarão do Brasil, e a gente não tem processamento do nosso camarão. A gente processa muito pouco, o resto vai tudo in natura. A gente tem todo o litoral, toda a fronteira norte do estado de Sergipe, o Rio São Francisco cortando. O que a gente produz de peixe? Muito pouco peixe em água doce. A gente podia estar produzindo tucunaré, tambaqui, a gente podia estar produzindo tantos peixes de água doce, de nobre, com água corrente, com uma ração que boia para não poluir o rio, certo? E a gente não tem projetos como esse. Mas para isso a gente precisa ter uma fábrica de ração, ter uma fábrica de farinha de peixe, a gente precisa ter toda uma infraestrutura, e para isso o Banco do Estado de Sergipe deveria ser um banco de fomento e não uma agiota oficial, como se transformou no governo de Belivaldo Chagas, um banco que é uma agiota oficial. Além disso, ao invés, aqui no sertão mesmo, ao invés do Banco do Estado criar uma linha de crédito e o governo do Estado criar um projeto de pequenos laticínios para que esses laticínios pudessem continuar funcionando, que são as queijarias, funcionando dentro das normas sanitárias apropriadas, foi o que eles fizeram? Fecharam, simplesmente fecharam, como fecharam os matadouros. Então, é preciso que a gente crie aqui na região do sertão pelo menos novos 100 pequenos laticínios, porque isso melhora o preço do leite, porque aumenta a quantidade de vacas produzindo leite, você tem uma produção artesanal de queijo, que era muito valorizado. Nosso queijo para toda a região Nordeste, a gente fornecia para toda a região Nordeste o nosso queijo, a gente parou de fornecer, a gente parou de exportar. Isso significa famílias desempregadas na produção de leite, famílias desempregadas na indústria, na pequena indústria de leite. Então, a gente precisa investir em agroindústria. Mas eu queria deixar um recado aqui para os meus amigos de Itabaiana. Itabaiana tem a maior indústria metalúrgica do estado de Sergipe. E nós poderíamos ter em Itabaiana uma fábrica, uma montadora de carreta de caminhão. Por que não tem? Se a gente aqui em Itabaiana, a maior produtora de carroceria de caminhão do Brasil. Se a gente já faz segundo eixo, terceiro eixo, por que a gente não tem uma fábrica, uma montadora de carreta? Porque a montadora de carreta agregaria, imagine quantos fornecedores estariam aqui no entorno. Imagine o desenvolvimento dessa região se o governo do estado chamasse os empresários que atuam nesta área para poder montar um empreendimento em parceria, vários empresários, para montar uma indústria desse porte, uma montadora deste porte aqui, para fornecer carreta para toda a região Nordeste, para fornecer carreta para o Brasil, certo? E aí vai variando, você vai fornecer para a agricultura, você vai fornecer para caminhões, para tremiões, para tudo, para a indústria do álcool, para todos os setores. Você começa a produzir um modelo, depois você vai produzindo outro modelo, daqui a pouco você está produzindo, daqui a pouco você tem uma montadora e um centro de produção com muitas empresas agregadas. A toda essa região você vai ter emprego. Então nós temos um desafio enorme pela frente, que é tirar Sergipe da paralisia. E mais, precisamos trazer de volta a Petrobras. Esse governo deixou que a Petrobras fosse embora, deixou que o Tecarmo fosse fechado.
este governo de Belivaldo, ele não retomou a Fafem e deixou perder a condição de zona de processamento de exportação do Porto de Sergipe, que dava para você fazer do Porto de Sergipe uma área de exportação livre de impostos. Ou seja, o Estado está abandonado do ponto de vista do seu planejamento para gerar emprego e renda. Então, a nossa preocupação, nosso foco é com a construção de agroindústrias, pequenos laticínios, fábrica de ração, novas granjas, centenas de granjas de suínas, fábrica de ração de peixe, fábrica de ração animal. Ou seja, na citricultura mesmo, a gente não tem uma cooperativa dona de uma fábrica de suco. O que equivale a laranja, se não do ponto de vista comercial? O que vale do ponto de vista comercial é o concentrado de suco. Então, é preciso que os produtores de laranja se cooperativem para que o Estado possa emprestar o dinheiro para eles construírem a sua própria fábrica de suco, para poder ganharem com isso e importar laranja de outros estados para poder espremer ali e aumentar a sua renda. Então tem muita coisa para ser feita e Sergipe precisa de um governador que tenha consciência e que saiba fazer a economia girar para a gente gerar emprego e renda. Tem tantos universitários recém-formados querendo trabalhar, desempregados e com tanta possibilidade da gente ativar a nossa economia. Nós somos o estado mais rico do Nordeste. Nós temos óleo, nós temos gás, nós temos potássio, nós temos calcário e a gente não está explorando isso. Veja, nós somos um pote de ouro coberto por miséria e governado por miseráveis. Candidato, outra área muito importante também que a gente precisa debater e trazer aqui para a sociedade é sobre infraestrutura, obras, inclusive o senhor tocou em algumas partes desse assunto, e rodovias, né? Nós temos rodovias que é um descaso. Nós temos... O governo toda hora faz um novo empréstimo, alegando para a rodovia 1, para a rodovia 2. Nós temos a rodovia da Rota do Leite, que liga Jiboia, Gararu, a Nossa Senhora da Glória. As pessoas cobram 175, que cobram bastante, e nada é feito. E a gente percebe aí obras que foram entregues há menos de um ano, todas esburacadas as rodovias, sem acostamento e sem sinalização. O senhor pretende, para a questão da infraestrutura, por exemplo, a empresa Deso, que presta um péssimo fornecimento de água à sociedade sergipana? Eu quero lhe agradecer muito por essas duas perguntas. Primeiro, que o Pró-Rodovias nasceu com um empréstimo que eu consegui liberar na Caixa Econômica Federal, de 200 milhões de reais. Foi o pontapé inicial para que Belivaldo fizesse as rodovias. Também liberei o recurso para reconstrução da rodovia João Bebe Água. E tenho um compromisso com o presidente Lula, já conversei com o presidente Lula, ele ontem na entrevista disse que vai chamar os governadores para discutir obras estruturantes. Uma delas são 3 rodovias que a gente precisa resolver definitivamente para que o Estado se desenvolva. É a duplicação da 235, a duplicação da SE 270 com o Hospital do Amor em Lagarto vai ser fundamental, e a conclusão da duplicação até a divisa da Bahia da BR-101. Essa é uma obra que eu vou pedir ao presidente Lula. A outra obra que eu vou pedir ao presidente Lula é a construção do novo terminal de gaseificação, novo terminal de gás em Japaratuba, e a integração numa rede de gás que traga gás para Itabaiana, que leve gás para Glória, que leve gás para Lagarto, que leve gás para todas as regiões do Estado, para a gente estimular a industrialização, a pequena indústria, para que ninguém queime mais madeira, para que ninguém haja contra as regras ambientais, para que a gente diminua a poluição, que leve para Itabaianinha, para que aqueles fornos de cerâmica não fiquem utilizando madeira, não faça desmatamento, não polua tanto a cidade. Então, esses são investimentos que eu quero pedir ao presidente Lula, que ele se comprometeu que vai chamar os governadores para definir 3 obras. Uma são essas rodovias, outra é o terminal de gás
E a terceira é botar a plataforma para a gente produzir 120 mil barris de petróleo dia de petróleo, porque a gente chegou a produzir 45 mil. A gente vai triplicar o número de barris de petróleo em Sergipe e nós vamos ampliar a nossa arrecadação em mais de 3 bilhões ano, o que permitiria a gente fazer investimento em muita infraestrutura. Mas para isso, veja, qual foi a medida, qual foi a ação que o governador Belivaldo adotou para apressar a exploração do poço de petróleo aqui em águas ultraprofundas? E, por fim, sobre a DESO, eu quero deixar aqui bem claro, eu vou entrar no governo do Estado de Sergipe, que nós vamos ganhar essa eleição, tenho certeza, tenho fé em Deus. Eu não estou deixando 4 anos de mandato de governo para vir disputar uma eleição à toa. Eu estou deixando 4 anos de mandato de Senado, para poder disputar uma eleição, para mudar a vida do povo sergipano. Nós vamos fazer o água para todos. Não adianta ter uma adutora e a água não chegar. Essa adutora do sertão, ela foi feita pelo Banco Mundial com um material que não resiste à pressão da adutora. A gente precisa rever essa adutora para que a água chegue em Curituba, para que a água chegue em todos os lugares. E não faz sentido você ter o Rio São Francisco do lado e a 10 quilômetros faltar água. Poço Redondo, Poço Redondo não ter água. Como é que você explica uma situação dessa? E mais. Nós temos o Rio Vaza Barris, que poderia já ter sido represado para poder criar perímetro irrigado. Nada disso está sendo pensado, planejado. Quem não planeja, quem não faz projeto, não tem possibilidade de conseguir recurso. Outra coisa, que nós temos uma bacia seca do Rio Sergipe, nós temos a bacia, temos várias bacias, nós temos uma bacia seca que não tem barragem. A água, quando chove, passa direto, vai para o rio, dá aquela enchente, vai embora. Essa água podia ficar represada. E para que represar essa água, você me pergunta, Kleber? Cleiton. Rapaz, eu estou com Kleber na cabeça hoje. Cleiton, para que represar essa água? Para ficar perto do produtor. Quem vai produzir leite precisa de água. Quem vai ter uma granja suína precisa de água. Quem tem uma granja de aves precisa de água. Né? Nesses casos, tanto a granja suína quanto a granja de aves ou de frango precisa de água tratada, certo? Por conta dos requisitos sanitários para a produção da carne, para ela ser certificada e comercializada no mercado internacional. Mas tudo isso é possível. Então, nós vamos implantar o programa Água para Todos. Eu não quero ver mais nenhum cidadão, nenhuma cidadã carregando lata na cabeça para beber. Água tem que estar na torneira, tem que estar dentro de casa. Esse é o meu compromisso, que eu pode ter certeza. Assim como eu fiz as clínicas de saúde da família, que todo mundo dizia que eu era um doido, que eu estava fazendo obra demais. Nós vamos ter padrão de escolas com a mesma qualidade em todas as regiões do estado. Nós vamos ter o Água para Todos, nós vamos ter o passe livre, nós vamos mudar e vamos retomar a atividade de produção de petróleo e gás em Sergipe com força e levar gás para todas as regiões. Nós vamos mudar a história econômica do estado de Sergipe. Sergipe vai passar de 12 bilhões de orçamento para 17 bilhões em 5 anos. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo aí, e com esses 5 bilhões a mais, nós vamos fazer uma revolução sem precedentes na história do nosso estado, porque eu estudei o estado de Sergipe. Eu não estou sendo candidato para alimentar a minha vaidade porque eu quero ser governador. Eu já sou senador, tenho um cargo de destaque, tenho um mandato de destaque, são 4 anos seguidos que eu fico entre os mais influentes do Congresso Nacional, sou membro da mesa diretora do Senado. Então, eu tenho uma posição política de destaque que me permitiria uma reeleição no futuro. Mas eu quero voltar porque eu sei que é aqui que está o problema, aqui que está o desemprego, aqui que está a fome, aqui que está a paralisia, aqui que está o Estado parado, estagnado. É aqui que a gente precisa botar a mão na massa para poder mudar a vida do povo sergipano. E se Deus me deu a possibilidade de ter ido para São Paulo e depois voltado para o meu estado para ser secretário, agora Ele está me chamando para eu
ser governador e mudar a vida do nosso povo. Candidato, nós temos 5 minutos para o encerramento da entrevista. O senhor tocou em alguns assuntos que estavam nos temas, mas o senhor teria no seu plano de governo para o esporte, turismo, indústria, comércio, que é a geração de emprego, o senhor também falou em alguns assuntos aqui, e assistência social dentro desses 4 minutos que nós temos ainda? Olha, na área de assistência social, a gente precisa entender que o planejamento para mudar a vida das pessoas é mudar a economia do Estado. É tirar o Estado da paralisia. É tirar o Estado da estagnação, do marasmo que a gente está vivendo com esse governo de Belivaldo, que só sabe perseguir, só sabe perseguir e vingar. Ele se vinga e persegue, certo? Ele agora fez uma coisa horrível com a Eliane Aquino. Ele foi à casa, me pediu para ir à casa de Eliane Aquino para fazer a Eliane Aquino a vice dele. E agora, quando ela é candidata a deputada federal, o partido dele entra com ação contra ela, sabendo ele que ela podia estar naquela função, porque é cargo, atividade inerente ao cargo de vice-governador, e vice-governador não tem impedimento de ser candidato, não precisa se desincompatibilizar para ser candidato, e ele entrar com ação, já que o Ministério tinha entrado, ele entrou como litisconsorte, é muito vingativo, é muito baixo. Então, enquanto ele está gastando tempo com isso, ele não está planejando o desenvolvimento econômico. Então, a assistência social, ela precisa focar mesmo naquilo que é essencial. A pessoa está na rua, tem que ter aluguel social. A pessoa está passando fome, tem que ter assistência naquele momento. Ou seja, nós precisamos pegar o fundo da pobreza para combater a pobreza. Nós precisamos pegar o fundo da pobreza e aplicar para tirar as pessoas da emergência social em que elas estão vivendo e encaminhar. Além dos CRAS, que tem uma série de programas, né, de aposentação, de aposentadoria, criança, gestante, tem tantas atividades já programadas em estimular os CRAS para que os CRAS possam cumprir de forma eficiente a sua função, e o Fundo da Pobreza para dar suporte a esses CRAS para que as pessoas possam ter o conforto necessário no momento de emergência. Com relação ao turismo, para a gente fechar, com relação ao comércio, eu quero dizer que o Banco do Estado de Sergipe vai ser um banco de fomento, e nós vamos investir pelo menos uns 5 bilhões de reais em fomento. O que significa isso? Em empréstimo para a construção de clínicas, ou para a construção de granjas, para a construção de pequenas indústrias, agroindústrias, e para estimular a atividade de retomada dos micro e pequenos empreendedores, retomar a atividade comercial que foram interrompidas por conta da pandemia e outros problemas. E o turismo, nós temos um projeto que é bastante ousado, que primeiro, em Canidé, a gente montar uma pista de pouso para poder receber as pessoas diretamente, como é feito hoje em Jericoacoara, criar uma cidade cenográfica em Canidé, para que o turista não prefira estar do outro lado do rio, fique do lado de cá consumindo e do lado de Sergipe. Ali na Ponta dos Mangues, a gente também tem a ideia, já tem o desenho, outra cidade cenográfica. Na Barra dos Coqueiros, uma cidade cenográfica. A gente precisa fazer a ponte que liga Aracaju, Penedo, a Santana de São Francisco, ali, Penedo, Neópolis. A gente precisa fazer aquela ponte do Rio São Francisco para interligar todo o litoral norte. É preciso fazer uma nova ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros. Tem muita coisa, e ter um calendário de eventos anuais divulgado com antecedência. Ou se vai ter festa de verão, se vai ter pré-caju, se vai ter forró-caju, quais são as festas juninas que nós vamos ter organizadas. Tudo isso precisa ser anunciado com bastante antecedência para que as pessoas saibam qual é o calendário de festividade. Transformar o São Pedro numa festa nacional, transformar o nosso carnaval aqui de Neópolis num carnaval, o nosso frevo de Neópolis, numa marca
que se nacionalize, para atrair turistas, para poder a gente movimentar a nossa economia. Tem muita coisa para ser feita, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa terminar o zoneamento ambiental do litoral norte todinho e da margem do Rio São Francisco, que faz da nossa fronteira com Alagoas, todinho fazer o zoneamento ambiental, para que o órgão ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, possa fazer a gestão desse zoneamento. E quero concluir dizendo o seguinte: no meu governo, metade dos secretários vai ser composto por mulheres. Nenhuma mulher vai ganhar menos do que homem na mesma função. Essa paridade nós vamos garantir. Vamos recriar a Secretaria de Mulheres, Secretaria de Cultura, Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias, mas essas são fundamentais, de combate ao racismo. Candidato, o tempo, viu? Nós vamos fazer esse Estado andar para frente, ao lado de Lula, porque é só com Lula e com Lula e Rogério que vai botar, como Lula e Deda botaram o Sergipe para frente, Lula e Rogério, 13, vai botar Sergipe para frente. Obrigado. Agradecer ao candidato Rogério Carvalho, né? O nosso tempo é estipulado para todos os candidatos que aqui estão vindo conceder entrevista. Então chegamos ao final da entrevista do candidato Rogério Carvalho do Partido dos Trabalhadores. Agradecer ele por atender o convite da produção do programa, da direção da FM Itabaiana. Vamos ao bloco comercial e a gente retorna daqui a pouco com mais informações.